Eu já mencionei aqui a importância... Posso? Eu já mencionei aqui a importância de Hegel na filosofia alemã. Hegel nasce em 1770 e morre em 1831. Ao longo desses 61 anos, Hegel se afirma como o grande pensador alemão e é, sem qualquer sombra de dúvidas, aquele filósofo cuja obra, pela sua magnitude, pela sua importância, vai se constituir numa referência para o debate alemão de 2 décadas após a sua morte. Na verdade, até 1848, a figura que vai dominar a cultura alemã é Hegel. Depois de 48, a pouco e pouco, a influência hegeliana vai quase desaparecer no pensamento alemão. Explica-se a razão disso. É que boa parte dos revolucionários de 48 se pretendiam, se diziam, em larga medida, eram filhos da filosofia hegeliana. Então Hegel é o pensador que vai, eu diria, inaugurar o século XIX na Alemanha. As relações de Marx com Hegel, lembra vocês que Marx tinha 13 anos quando Hegel morreu. As relações de Marx com a obra hegeliana constituem um tema inesgotável de estudo, de debate e de polêmica. Eu ontem mencionava rapidamente aquela fratura entre o jovem Marx e o Marx da maturidade. Boa parte dos autores que exploram essa fratura, que a mim me parece, como disse ontem, um grave equívoco, mas boa parte desses autores lavra no terreno das influências de Hegel. O jovem Marx seria marcadamente hegeliano, enquanto o Marx da maturidade teria rompido com Hegel. Essa aproximação me parece, além de equivocada, muito simplista. Na verdade, as relações de Marx com o pensamento de Hegel foram extremamente complicadas e passaram por momentos muito distintos. Esse momento que nós estamos estudando aqui é um momento de recusa e subsequente incorporação de várias entonações do pensamento de Hegel por Marx. Tematizar esses anos da formação do pensamento de Marx é tematizar um movimento de afastamento e um movimento de aproximação a Hegel. Aproximação que, dando-se por volta de 44, 45, penso eu, vai marcar o resto da evolução intelectual de Marx. Marx não é um hegeliano, mas Marx é impensável sem Hegel. Não há dúvida nenhuma de que uma das fontes fundamentais da arquitetura marxiana é o pensamento de Hegel. E eu sinalizei isso ontem, quando na minha introdução falava naqueles 3 pilares do edifício marxiano. Eu falava no chamado método dialético. Essa é uma clara incorporação que Marx faz de Hegel. É evidente que Marx não incorpora sem mais a contribuição teórico-metodológica de Hegel. Pelo contrário, Marx várias vezes mencionou que era necessário inverter as concepções idealistas de Hegel, que era preciso colocar Hegel de cabeça para baixo para encontrar o mundo sob seus próprios pés. Mas é evidente que a relação de Marx com Hegel não se resume a uma inversão materialista. É muito mais complexa. Marx retrabalha o universo categorial de Hegel. Marx atribui novos sentidos, novos significados a categorias hegelianas e, sobretudo, articula aquilo que ele incorpora criticamente de Hegel numa concepção que é bastante original em face de Hegel. Mas o ponto nevrálgico é insistir em que Marx é impensável sem Hegel. Nestes anos, Marx vai definir a sua relação com Hegel. E essa definição começa
naquele texto de 1843, bastante referenciado ontem, aquele texto que permaneceu inédito, que Marx não escreveu para publicação, mas que registra a sua primeira crítica a Hegel. Qual era o problema de Marx? O problema de Marx era o mesmo problema de Hegel em 1843. Marx queria compreender a relação entre Estado e sociedade civil na ordem burguesa. Como é que Hegel põe esta relação? Para Hegel, a sociedade civil é o reino do privatismo, é o reino do individualismo, é o reino do particularismo estreito. Retomando a sua formulação, a sociedade civil é o reino da miséria física e moral. Só se transcende essa limitação da sociedade civil se o que passar a fundá-la, o que lhe atribuir racionalidade, é o Estado, que é o princípio e o agente da universalidade. Para Hegel não há dúvida nenhuma. É o Estado que expressa a dimensão universal de que é carente a sociedade civil. O problema de Marx é o mesmo. Marx quer saber o que pode ser universal na comunidade dos homens. E ele quer pensar, e pensa, a sociedade civil tal como Hegel. Mas aquilo que para Hegel é a expressão da universalidade, que é o Estado, para Marx é uma universalidade alienada. O que Hegel vê como realização da razão na história, Marx vê como uma mistificação. Retomo algumas observações de ontem. Marx está lendo a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que é uma obra de 1821, com os olhos de um jovem filósofo fortemente influenciado por Feuerbach, que 2 anos antes, na sua obra A Essência do Cristianismo, tinha atribuído a Hegel uma inversão mistificadora. Para Feuerbach, onde Hegel via o sujeito, estava o atributo. E onde ele via o atributo, estava o sujeito. Marx faz a leitura da análise hegeliana da relação Estado-sociedade civil com a mesma ótica e afirma: Hegel mistifica essas relações. Hegel quer pensar a universalidade a partir do Estado. Isto não é verdade. A verdade é que o Estado expressa a sociedade civil. E é a partir da compreensão da sociedade civil que eu posso compreender o Estado. E esse Estado que aí está é um Estado alienado, ele é uma falsa universalidade, ele não é uma universalidade real. Por quê? Porque ele expressa uma sociedade civil na qual é impossível uma dimensão universalizadora. Notem que, se o problema de Marx era o mesmo de Hegel, quando ele impugna a solução hegeliana, ele está se colocando uma programática que não é a de Hegel. Na medida em que Hegel vê, né, no Estado a realização da razão na história, o problema da história para Hegel está resolvido. Na medida em que Marx diz: esse Estado não é um Estado conforme a razão, é um Estado que expressa uma sociedade muito conflituosa. Não há ainda em Marx, atenção, a categoria classe social. Atenção, Marx não trabalha com isso em 1843. Mas para Marx, esse reino do privatismo não poderia engendrar uma universalidade real, uma universalidade verdadeira.
Antes, essa universalidade era uma falsa universalidade. A consequência prática qual é? É uma programática de modificar este Estado pela modificação da sociedade civil que ele expressa. Mas essa programática não está clara ainda para Marx. Esse texto, ou nesse texto, Marx contrapõe ao princípio monárquico defendido por Hegel, como vocês sabem, em teoria política, ou na sua concepção política. Hegel é um monarquista constitucional. Marx contrapõe ao princípio da monarquia o que ele chama de princípio democrático. É apenas um princípio. E aos corpos dirigentes, na filosofia do direito de Hegel, cabia um destaque e uma sacralização da burocracia governamental. A isso Marx contrapõe o que ele chama de povo. Notem que é algo historicamente inteiramente impreciso. Povo, o que é isso? Democracia, o que é exatamente isso? O Marx de 43 não tem clareza. Mas o que é importante é que ao deslocar, isso eu quero enfatizar aqui, ao deslocar o problema da compreensão do Estado para a compreensão da sociedade civil, Marx está se colocando um conjunto de questões que não pode ser resolvido de uma ótica puramente teórico-política, jurídico-política. Notem o procedimento marxiano. Se é a sociedade civil que pode abrir a via para a compreensão do que seja esse Estado, e se essa sociedade civil é o reino do privatismo, é o domínio do mercado onde cada indivíduo se permuta, para entender essa sociedade civil, eu não posso trabalhar apenas com um referencial jurídico-político. Eu tenho que encontrar um instrumento analítico que me permita desvendar as transações que ocorrem no seu interior. Aqui, nessa primeira crítica a Hegel, Marx, primeiro, desloca o eixo da análise. Ao deslocar o eixo da análise, segundo, se põe problemas para os quais ele não está preparado, ele não resolve os problemas. E terceiro, por isso, ele abre um campo de pesquisa novo. O texto, que se encontra vertido ao português, há uma edição portuguesa muito boa. O texto, se vocês tiverem a oportunidade de observar, não é um texto para publicação. É um comentário sobre alguns parágrafos da enorme obra Filosofia do Direito. Marx faz um comentário do parágrafo 263 ao parágrafo 303. Na verdade, é um texto inconcluso. Mesmo como material de pesquisa do autor, não se aponta nenhum encaminhamento, nenhuma conclusão. Isto só viria a aparecer na segunda crítica, que é o texto publicado, vejam que coisa fantástica, publicado cerca de 8 meses depois. Eu quero assinalar isso. A primeira crítica, o manuscrito de Kreuzner, é escrito nos primeiros dias do segundo semestre de 1843. O outro texto, aquele que é Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, ponto, introdução, que é publicado no único número dos Anais Franco-Alemães, que circula entre junho e julho de 1844. Então, tudo indica que esse texto foi escrito, tudo indica, não, com toda certeza, esse texto foi escrito no primeiro semestre de 1844. Portanto, a distância entre um texto e outro, distância de elaboração,
é uma distância de 6 meses. Este texto nos apresenta um Marx completamente diferente. Nesse texto, aparecem duas categorias que estão completamente ausentes no manuscrito de 43. Primeira categoria: revolução. A categoria revolução é central na segunda crítica a Hegel. A outra categoria é a categoria classe, que não comparece no texto de 6 meses antes. Mas, na segunda crítica, a revolução é associada à necessidade da classe social, que, sendo a mais desumanizada, é a única que pode ter exigências radicais de humanização. Neste segundo texto, Marx vincula a revolução proletária à filosofia clássica. Marx dirá, nesse segundo texto, que as promessas que a filosofia clássica, aquela inclusive representada por Hegel, as promessas que a filosofia clássica levantou, colocou no mundo, só são realizáveis pelos herdeiros práticos dessa filosofia. Marx estabelece aí um nexo claro entre a filosofia clássica e as promessas de emancipação humana e a revolução e a classe operária. Caramba, nós estamos lidando com outro pensador, não é? Aqui, ó, está o Marx que teve o primeiro contato com a economia política. Olha lá o texto do Engels. E é o Marx que se ligou aos trabalhadores, ao movimento operário e ao movimento socialista. Aqui é um Marx comunista que está falando. Há uma brutal diferença entre a primeira e a segunda crítica. O que houve aí nesses meses foi a precipitação. Precipitação, por favor, no sentido de experiência química, hein? Quando você junta 2 ou 3 elementos e um deles se precipita, se cristaliza, não é? Rapidamente. Houve a precipitação do desenvolvimento ideopolítico de Marx.